Bom, pessoal, vamos lá. Vamos iniciar aí a nossa jornada, né, do processo civil. Hoje é a aula de número um, certo? E aí nós vamos estudar essa disciplina. Como é uma disciplina um pouquinho mais complexa, nós vamos estudá-la com material de apoio, né? Vocês vão receber aí todas as aulas, esse nosso PDFzinho aí, todo esquematizado, certo? Esse PDF de 9 páginas, com as questões, né? É o PDF aí que corresponde ao primeiro assunto de processo civil, que é a parte aí introdutória do processo civil e também as chamadas normas fundamentais do processo, certo? Então, todas as aulas nós vamos tratar dessa forma. Na próxima semana, nós vamos tratar sobre jurisdição. Já iniciarmos aí o tópico de jurisdição, falarmos um pouco sobre jurisdição, competência, né, regrinhas aí que sempre caem em prova. Competência no processo civil é uma matéria aí praticamente certa em todos os editais e também em todas as provas de concurso, certo? Então, na próxima semana a gente já vai para o assunto 2 de processo civil. Estou olhando aqui, hum, se o edital vier como do MP da Paraíba, não vamos ter a parte de recursos. Nós vamos ter lá a parte de jurisdição, sujeitos do processo, pode vir aí atos processuais, atos do processo, o processo de conhecimento e a parte de cumprimento de sentença. Somente, né? Cumprimento de sentença específico. Então, nós não vamos ter recursos, certo? O que é bom, o que não deixa de ser bom, mas vamos criar a base aí. Ó, galera, então, vamos iniciar a nossa abordagem, certo? Falando um pouco sobre processo civil. Professor, o que é que eu preciso entender sobre esse tópico aqui do processo, sobre esse tópico, sobre essa disciplina aqui? Como todas as disciplinas, pessoal, nós vamos iniciar pelo começo, conceituando aí o que é que seria o processo civil. Então, eu coloquei que o processo civil, ou direito processual civil, é o ramo do direito aí que vai sistematizar as regras e os princípios da chamada jurisdição civil, certo? Aplicando as leis ao caso concreto e também resolvendo conflitos aí, mediante a intervenção do Estado juiz. Qual é o problema, professor? Ó, primeiro termo, esse termo aqui, jurisdição civil. Pessoal, jurisdição vem do latim jurisdição, que significa dizer o quê, basicamente? A jurisdição significa dizer aplicar o direito ou dizer o direito. Esse é o conceito. Então, como é que funciona aqui a relação do processo civil? Presta atenção. Nós temos a relação de direito material, certo? E aí o direito material, notadamente, o direito civil, as regras de direito civil lá do Código Penal, certo? E nós temos a relação processual, ou a relação de direito processual civil. Em uma relação de direito civil, pessoal, via de regra, nós vamos ter dois sujeitos. Nós vamos ter o A e nós vamos ter o B, que estão aí tendo, geralmente, um conflito, envolvendo aí, basicamente, a titularidade de um direito, né? A título de exemplo, vamos ter um conflito que vai envolver aí a titularidade de um direito real relacionado a quê, professor? A propriedade, né, de uma área ou de um imóvel, a posse de um imóvel, certo? Ou até mesmo um conflito contratual, de direito contratual. Então, é assim, via de regra, que o direito material ele se organiza. Porque lá estão expostos no direito material, no direito civil, os direitos e os deveres que cada um indivíduo tem especificamente. Quando existe esse conflito, não é o direito material quem vai resolver. Por isso que nós temos o direito processual, cuja relação, ó, diferentemente da relação de direito material, que é uma relação horizontal,
aqui nós temos uma relação triangular, porque nós temos as partes, certo? Em conflito, em oposição, ou com pretensões opostas, certo? Então, digamos que A se avale no direito de dizer que ele é o proprietário, ou titular do direito. B vai dizer em sentido oposto que é ele o proprietário de determinado direito. No direito processual, nós temos uma figura, uma terceira figura. E essa figura, pessoal, é o Estado, especificamente o Estado juiz, que é esse que vai aplicar o direito. É esse que vai dizer o direito no caso concreto. Então, é basicamente essa relação aí que você consegue visualizar como que se opera, como que se implementa o processo civil. Ramo do direito que sistematiza normas e princípios da jurisdição civil. Objetivo da jurisdição civil, professor: aplicar o direito e resolver os conflitos aí sociais. Aí, ó, a primeira questãozinha de prova para a gente fechar o conceito e o entendimento aqui do processo civil, pessoal. Três informações. O processo civil tem três características essenciais. É ramo do direito público. Todas as vezes que você ouvir isso, ramo do direito público, é porque exige a atuação estatal. O Estado atua, ó, no processo civil, o Estado atua diretamente aplicando a lei. É também um ramo instrumental. Por quê, professor? Basicamente, é para resolver os conflitos. É para trazer uma relação justa e equilibrada. E por fim, pessoal, nunca confundir, certo? Direito processual civil com direito civil. Oxente, professor, como que é? Veja, o direito processual civil, ele é autônomo. Por quê, professor? Vou colocar aqui no material de vocês. O processo civil, pessoal, ele possui, ó, regras próprias, certo? Ele possui princípios próprios, certo? E ele é aplicado, ó, independente da relação de direito material, independentemente do direito material. Por isso que o processo civil, ele é um ramo, ou ele é um direito autônomo. Ficou claro aqui? Fechou? Um. Ah, professor, beleza. E o que é que pode vir na sequência, pessoal? O que pode vir na sequência, ó? Isso daqui é só para fechar a ideia aqui. O processo civil, ele tem suas fontes. E as fontes nada mais é ou nada mais são do que os mecanismos que dão origem às regras do processo civil. Dois tipos de fontes. Presta atenção que isso é questão de prova, viu? As fontes formais, certo? Essas fontes aqui, pessoal, elas podem expressar na prática o direito positivo. Se divide em duas: fonte formal primária e fonte formal acessórias. A única fonte formal é a lei em sentido estrito. E essa lei, pessoal, note aí no material de vocês, ela é de competência, ó, da União Federal. Então veja só, compete privativamente à União legislar sobre regras de direito processual civil. E essa competência ela não pode ser delegada aos estados e ao Distrito Federal. Então, olha a primeira questãozinha de prova. Nós só temos um único código de processo civil que é aplicado em todo o território brasileiro. Diferentemente de outras matérias, a exemplo do direito tributário, nós temos Código Tributário Municipal, Código Tributário Estadual. No processo civil, não. No processo civil, a competência de legislar privativamente é da União. E as outras fontes que servem para integralizar, para interpretar o direito, nós temos a doutrina e os precedentes judiciais.
exceto aqueles precedentes que constituem fonte formal, como, por exemplo, as súmulas vinculantes, as decisões de mérito do controle de constitucionalidade, são fontes formais. Beleza? Ficou claro aqui? Tranquilo, professor. E como que se dá a aplicação das regras de processo civil, pessoal? Veja, a regra de aplicação no espaço, ela é regida pelo artigo 16 do Código. Olha o que diz o Código. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições deste Código. Qual é a questãozinha de prova, professor? Qual é a regra da aplicação da lei processual civil no espaço? E a regra que vocês vão levar para a prova é o princípio da territorialidade. Lembrando, o que é que diz o princípio da territorialidade? Coloque aí. O Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil é aplicado em território brasileiro. Então, se houver um conflito, se houver uma relação processual no território brasileiro, essa relação será regida pelo CPC. Professor, essa regra é absoluta? Não. Nós temos exceção. E a exceção, pessoal, é o princípio da intraterritorialidade. Vejam só. Ó, lei processual estrangeira pode ser aplicada aqui em território brasileiro. Professor, me dê um exemplo e mostre como é que vai ser cobrar, como é que vai ser aplicado isso. Eu vou dar um exemplo, pessoal, né? Vocês sabem que o Brasil está no mundo e, portanto, as pessoas físicas e jurídicas que são brasileiras mantêm relação comercial, relação contratual com pessoas que estão fora do território brasileiro. Então, ó, imagine que você tem uma empresa brasileira, certo? Que exporta suco. Tá quebrada a goteada agora, né? Com Trump. Uma empresa brasileira que exporta suco. Exporta para onde, professor? Para os Estados Unidos. Preste atenção, pessoal. Essa relação comercial aqui é uma relação internacional. Concordam? Então, o Código de Processo Civil, ele vai incidir sobre essa relação jurídica aqui. Empresa brasileira com empresa estrangeira. Vai. Ele vai incidir. Porque, veja, essa relação ela tem origem em território nacional. No entanto, é possível que a lei norte-americana, que uma legislação americana, também possa ser aplicada ao processo envolvendo essa relação comercial. Caso exista um conflito, é possível. Como que é o nome disso na minha prova? Pessoal, a exceção é o princípio da intraterritorialidade. Por quê? Normas e convenções, tratados e convenções do quais o Brasil faz parte, possibilitam que leis estrangeiras, ó, o que é intraterritorialidade? Leis estrangeiras sejam aplicadas aqui ao Brasil. Leis estrangeiras sejam aplicadas em território brasileiro. Professor, me dê outra exceção. Pessoal, existe a possibilidade, certo? Existe a possibilidade de uma sentença, ó, estrangeira, certo? Produzir efeitos aqui no Brasil. Nós vamos estudar lá na frente como é que isso pode acontecer. Isso pode acontecer mediante a homologação de sentença estrangeira aqui no Brasil e ela produzir efeitos. Então, olha a questãozinha de prova. O princípio da territorialidade no processo civil não é um princípio absoluto. Por quê, professor? Possibilita a aplicação de lei estrangeira ao território brasileiro, ou dentro de uma relação em território brasileiro. O que é que não tem no processo civil? Ó, não vou confundir, pessoal.
Ele vai falar, certo, de extraterritorialidade no processo civil. O que é extraterritorialidade? Consegue me dizer? Intra é uma lei estrangeira produzindo efeitos aqui dentro do Brasil. E o que é extra? Lei brasileira aplicada à relação jurídica fora do território brasileiro. No processo civil, a gente tem extraterritorialidade, questão de prova. Sim ou não? No processo civil, pessoal, não incide a extraterritorialidade, viu? Lá no direito penal, que nós temos a extraterritorialidade. Cuidado. Processo civil brasileiro, o Código de Processo Civil, ele tem aplicação exclusivamente em território nacional. Mas existe a possibilidade de uma lei estrangeira ser aplicada aqui dentro. Tranquilo? Fechou? Professor, beleza. E se se a parte, ela eventualmente quiser alegar um direito estrangeiro ou um direito municipal ou estadual, pessoal. Veja, quem alega tem que provar, viu? Então, a alegação sobre direito estrangeiro, por exemplo, aqui nessa relação, a empresa norte-americana pode alegar e dizer, ó, o contrato aqui, ele não envolve prazos do CPC, ele envolve prazos da legislação americana. Isso é possível, professor? A depender da relação, é possível. Então, se ele está alegando isso, e ele está alegando um prejuízo, ele tem que provar como que houve ofensa aos prazos da legislação estrangeira. Quem alega em direito próprio, em defesa própria, direito municipal, estadual, estrangeiro ou conceitudinário, carrega o ônus da prova. Precisa provar. Tranquilo? Fechou? E no tempo, professor, como é que aplico a lei processual no tempo? O artigo 14, pessoal, vamos ler junto comigo, ó. A leitura, eu sempre vou ler o CPC e explicar para vocês. Por quê? 90% das questões decorrem da letra seca. Então, o Código de Processo Civil diz aqui, ó, no artigo 14. A norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas já consolidadas sob a vigência da norma revogada. Traduzindo, professor, qual é o princípio que orienta a aplicação da norma processual no tempo? É o princípio do tempus regit acto. Traduzindo o que você vai colocar aí, ó, a lei processual civil, a lei processual civil se aplica imediatamente. Imediatamente. Coloca uma vírgula para ficar claro. Vírgula. Inclusive, inclusive aos processos em curso. Inclusive aos processos em curso. Beleza? Beleza. Tem exceção, professor? Tem. Isso é questão de prova, viu? Já anote aí. Qual é a primeira exceção à aplicação imediata da norma processual civil? Isolamento dos atos processuais. O que é que isso quer dizer, professor? Ó, coloque aí, isolamento dos atos processuais. A nova lei, a nova lei preserva os atos processuais já realizados durante a vigência durante a vigência da lei anterior.
A norma processual civil preserva os atos já. Eu coloquei praticados, foi? Já consumados. Praticados ou consumados. Dadas, você tinha colocado. Praticado e consumado. A norma processual civil preserva os atos já praticados ou consumados, dá no mesmo, durante a vigência da lei anterior. Beleza? E por fim, pessoal, por fim, a segunda seção. Direitos processuais adquiridos. O que é que significa, professor? Coloque aí. Ó, a lei nova, a lei nova não pode prejudicar direitos processuais adquiridos. A nova não pode prejudicar direitos processuais adquiridos. Fechou? Professor, me dê um exemplo. Pessoal, coloque aí no material de baixo, ou coloque, professor, não tem espaço. Vai perder a questão. Arruma espaço. Deixa o materialzinho bem escrito. Ó, eu vou dar um exemplo, pessoal, de como que cai, viu? Só cai assim. E o que cai mais é o direito processual adquirido. Beleza? Pessoal, imagine que você tem a Lei A, certo? Que estabelece o, a possibilidade de AI. O que é AI? Agravo de instrumento. É um recurso, certo? Se cair recurso, nós vamos ver. Esse recurso, ele serve, pessoal, basicamente, presta atenção, para combater as chamadas decisões interlocutórias, certo? Veja, professor, o que é isso? Pessoal, quando você entra com ação, você quer que o juiz decida, concordam? Por quê? Se você tem um problema, se você tem um conflito, imagine que Eduardo tem um conflito sobre a posse e a titularidade de um bem. Ele não vai fazer aquele conflito, ele não vai travar o conflito pela lei do mais forte. Vai, Eduardo. Encher o cara de pancada, pode apanhar também, né? Então ele vai entrar com ação. Percebe? Nessa ação, ele quer o quê? Ele quer uma decisão do Estado. Só que no processo, nós vamos ver que existem formas do juiz decidir. Por exemplo, o juiz pode decidir por meio de um despacho. Na verdade, não decidir, mas tomar uma atitude no processo despachando. Professor, como assim? Quando o juiz ele recebe a petição e ele vai cientificar de que recebeu, ele despacha, informando que a ação foi recebida, tal, tal. As decisões, elas podem ser no processo definitivas ou sobre o que se pede ali. Se Eduardo está pleiteando um carro e ele está dizendo que o carro é de propriedade dele, o juiz na sentença vai decidir se é ou se não é. Mas também existem no processo, pessoal, decisões provisórias. Essas decisões são chamadas de decisões interlocutórias, que não analisam o que se está pedindo em si, mas uma questão processual. Me dê um exemplo, professor. Quando Eduardo entrou com a ação, ele pediu uma medida liminar para que o juiz bloqueasse o bem, sequestrasse o bem e o deixasse apreendido, provisoriamente. É possível, professor? É. Quando há essas decisões interlocutórias que não dizem respeito ao pedido em si do processo, você tem a possibilidade de recorrer se aquela decisão foi prejudicial a você. Sabe? Como é que se recorre?
disso, professor? O recurso utilizado, regra geral, é um agravo de instrumento, percebe? Então, a Lei A, ela previa a possibilidade do agravo de instrumento. Veja, a Lei B, a Lei B revogou a possibilidade do agravo de instrumento para determinado ato. Pessoal, ó, se a Lei A, certo, ela estava vigendo, preste atenção, no momento da decisão, no momento da decisão, o prejudicado, ele vai ou não vai poder recorrer? Por exemplo, digamos que a decisão foi hoje, ó, dia 30/7. A Lei B passou a vigorar no dia 31/7. Estão acompanhando? O prejudicado tem ou não tem o direito aqui de recorrer? Me responda. Tem. Tem ou não tem, galera? Como é que eu aplico a norma processual? Está no seu material. Eu aplico a norma processual imediatamente, inclusive aos processos em curso. Então, essa nova lei aqui, ela vai ser aplicada a esse processo, professor? Sim ou não? Sim. No entanto, como a parte A já havia adquirido o direito de recorrer, essa lei vai revogar a possibilidade dele? Não. É assim que se dá a aplicação da lei processual, pessoal. Veja, não importa o momento do processo, não importa a circunstância. Eu vou responder na minha prova que a lei processual se aplica de forma imediata e aos processos inclusos. Duas exceções. Se o ato já foi praticado durante a vigência da lei anterior, preserva, conserva. Se a parte adquiriu o direito de praticar o ato, preserva, conserva. Mas, professor, aqui ele não implementou o recurso ainda. Ele ainda vai recorrer. Não importa. Porque no momento da decisão, já se estava presente o direito ali de recorrer. O direito adquirido ao recurso. Beleza? Aí veja, pessoal, como é massa, ó. Presta atenção. A parte adquiriu o direito de recorrer. Tranquilo? O prazo era de 15 dias. Fechou? Mas, professor, se mudou não a possibilidade de recorrer, mas mudou o prazo, passou de 5 passou de 15 para 5. Aí a parte agora vai ter que se adaptar. Ela não tem mais 15, ela tem 5, porque a aplicação ela é imediata. O que eu não posso é ofender, é ferir o ato que já foi praticado e consumado e o ato que está sobre o direito adquirido. Tranquilo? Beleza? Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Fechou? Ó, pessoal, tem uma exceção da exceção. Vou explicar aqui para vocês. Na verdade, eu vou explicar parcialmente e depois a gente vai lá na frente. Se for uma lei que altera a competência de julgamento, pessoal, veja, essa competência ela é no momento do registro da distribuição, viu? Presta atenção. Quando você entra com ação, por exemplo, entrei com ação contra a Fazenda Pública, aqui em Sergipe, beleza? Passei no concurso do MP, o MP não me nomeou. Ou passei no concurso e tem uma questão para anular. Ministério Público, órgão público, você vai ajuizar uma ação na vara da Fazenda Pública. Percebe? Aqui nós temos três varas da Fazenda Pública, basicamente. 18ª,
terceira vara, ou 12ª, 13ª e 18ª vara. Quando você ajuiza a ação, nós vamos ver lá na frente, é feito o registro da petição e a distribuição. Então, ó, distribuiu para a terceira vara da Fazenda Pública. Pessoal, a lei está dizendo assim, ó, quando há distribuição, é irrelevante a modificação no estado da corrida anteriormente. Veja, é irrelevante se veio uma lei alterando a competência. É irrelevante, salvo, se suprimir o órgão, por exemplo, foi distribuído para a terceira vara, o TJ extinguiu a terceira. Aí a nova lei vai influenciar. Ou se alterar a matéria que a gente chama de competência absoluta, que nós vamos falar. Para que eu possa entender, quando a lei trata de competência, pouco importa a lei que vem posterior. O que vale é a lei que está vigendo no momento do registro e da distribuição, certo? Exceto a lei posterior só vai influenciar se suprimir o órgão ou se alterar a competência absoluta. Tranquilo? Beleza? Dúvidas? Caiu uma questão em que existe um processo em curso, certo? E veio uma nova lei, alterando a regra daquele processo. Professor, aquela lei ela tem aplicação no processo? Ele já começou, ele já iniciou. A norma processual ela não aplica de forma postergada. Ela aplica-se imediatamente. As únicas duas exceções é se a questão está lhe dizendo que a parte já tinha praticado o ato, já tinha recorrido, já tinha estado a ação, aquele ato é preservado. Ou se a questão está dizendo que já havia o direito adquirido, a prática do ato, mesmo que ele seja suprimido pela lei posterior, vai ser praticado. Beleza? Ficou claro? Perguntem. Tranquilo? De boa, professor. De boa. Para fechar aqui, pessoal, ó, presta atenção. O processo civil, certo? Ele vai regulamentar também processos eleitorais, trabalhistas e administrativos. Então, veja, como que é a ampla aplicação do Código de Processo Civil? E como é que ele regulamenta, professor? A lei diz assim, ó, na ausência de normas que regulamentem processos eleitorais, trabalhistas e administrativos, as disposições do Código lhe serão aplicadas de forma supletiva. Professor, o que é supletiva? Complementando. Coloca aí. Ou subsidiariamente. Substituindo. Fechou? Hum, não entendi. Pessoal, pode cair na prova de vocês a lei 2148, se não me engano, de 77, que é o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Sergipe. Veja, existem alguns procedimentos que essa lei não estabelece. O processo administrativo estabelecido nessa legislação, ele não está todo sistematizado. Então, eu pego emprestado algumas regras do Código de Processo Civil e aplico de forma complementar aos trâmites do processo administrativo.
Em razão de quê, professor? Ou porque a lei ela é incompleta, precisa ser complementada, atuação supletiva, ou porque a lei não regulamenta a matéria, precisa ser substituída. Fechamos? Beleza? Como é que isso cai em prova, professor? Como é que vai cair em prova? Simples. Ó, questãozinha de número um. Vamos revisar? Ele quer que você assinale a alternativa correta. Ele diz assim, ó: o ordenamento jurídico brasileiro adotou a visão como law ao definir processos judiciais, ou melhor dizendo, precedentes judiciais como fontes primárias do direito. O processo civil tem quantas fontes primárias, pessoal? O nosso processo, apenas uma fonte primária. E qual é, professor? A lei é o Código de Processo Civil. Então, a alternativa A está falsa. As fontes formais acessórias são utilizadas sempre que se adotar a utilização de fontes primárias. As fontes não formais são utilizadas para suprir lacunas deixadas pelas fontes primárias, como por exemplo, como por exemplo, a analogia. Analogia. Professor, isso daqui está falso? Está falso, porque analogia, ó, não são, eles, a letra B, as fontes são não formais, analogia é fonte formal, não é fonte não formal. Falso. A letra D, a doutrina e a jurisprudência são consideradas como fontes acessórias. Doutrina e jurisprudência são fontes não formais. Está falso. Os enunciados de súmula vinculante são considerados como fontes formais. Letra D. Só que são fontes formais acessórias. Esse é o nosso gabarito. Letra E. Questão 2, professor. A norma processual civil será aplicada imediatamente aos processos em curso, podendo retroagir, pessoal, para beneficiar o réu. Aí, né, a gente não está falando de réu, não é matéria penal. Falso. A jurisdição brasileira será regida com base em tratados, em convenções ou acordos internacionais. Falso também, porque será regida de acordo com as regras do Código de Processo Civil. Na ausência de normas que regulem processos administrativos, serão aplicadas de forma supletiva e subsidiária as disposições do Código de Processo Civil. Letra C de casa. O que é uma aplicação supletiva, professor? Supletiva vem de complementar. Então, se eu tenho lá no processo administrativo norma, lei que precise de complementação, posso pegar emprestado o Código de Processo Civil. Subsidiariamente significa dizer o quê, professor? Substituir. Se a lei ela não regulamenta determinada situação, determinado ato processual, eu pego a regra do processo civil e aplico a ela. Fechou? Tra- Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Olha como é simples o que é que está esquematizado aí. Primeira questão, primeiro assunto que vai aparecer no material, no edital de vocês, é assim: processo civil da aplicação da lei. O professor, o que é que ele vai me perguntar da aplicação da lei?
aplicação da lei no espaço, aplicação da lei no tempo. A aplicação da lei no espaço é tranquilo, que a jurisdição civil será regulamentada pelo Código de Processo Civil brasileiro. Exceção, uma lei de fora pode produzir efeitos aqui. No tempo, uma vez elaborada a lei, ela passa um determinado período para ser aplicada? Não. Ela é aplicada de forma imediata aos processos que estão tramitando. Duas exceções: atos já praticados e consumados e os atos que constituem direito adquirido. Ponto. Beleza? Qual é o segundo tópico do nosso edital, professor? Princípios do processo. Pessoal, a parte de princípios, certo? Ó, existem basicamente dois tipos de princípios: os princípios formativos e os princípios fundamentais. Os formativos é a aplicação do processo civil. Veja, esses quatro princípios vão explicar de forma geral o que é um processo para vocês. Primeiro princípio, princípio lógico, né? O que é que significa, professor, esse princípio lógico? Coloque do lado. Coloca assim: a sequência de atos no processo, a sequência de atos no processo deve obedecer uma lógica, vírgula, de forma que os posteriores derivem dos anteriores. Deve obedecer uma lógica, de forma que os posteriores derivem dos anteriores. Beleza? Professor, não entendi não. Vou desenhar para vocês. Pessoal, o processo civil, ele é tipo uma estrada em linha reta. Você não pode ter um processo, certo? Tipo um labirinto, indo para trás, não. E essa linha reta é assim, ó. O primeiro ato, regra geral, é uma petição inicial. O que é petição inicial, professor? É o ato que, regra geral, deflagra o processo. A petição inicial é a ação em si, entende? Então, por exemplo, você passou no concurso e não foi nomeado, você vai entrar com mandado de segurança. No mandado de segurança, você vai ajuizar a petição inicial. Nessa petição inicial, nós vamos ver lá que tem a estrutura básica do processo, está no artigo 319. A petição inicial tem o endereçamento do órgão do Poder Judiciário, que é competente para analisar o processo. Tem a qualificação das partes do autor da ação, do réu contra quem você está entrando. Tem os fatos que justificam a propositura da ação e tem os fundamentos jurídicos, certo? Que é basicamente o direito que está sendo violado. E, por fim, não menos importante, tem o pedido, ou os pedidos. O que é que o autor da ação pretende do Poder Judiciário?
espera do Poder Judiciário? Está aí na petição inicial, certo? Uma vez proposta a petição inicial, professor, já ganhei, já era? Não. Nós vamos para outro ato processual. E o outro ato processual, pessoal, via de regra, o mais famoso, é chamado no processo civil de contestação, certo? Então imagine que eu processo Eduardo. Eduardo não vai ter o direito de se defender. O juiz já vai pegar ali as minhas alegações na petição inicial e já vai julgar como verdadeiras. Não. Eduardo tem o direito de se defender. Então, a contestação, via de regra, é o segundo ato, ou segundo grande ato processual, que é quando a pessoa que está sendo processada, o réu, se defende, sabe? Então, se defendeu, o juiz vai para cá, pessoal. O juiz vai para cá. O juiz já tem agora ali, ele já sabe o que o autor alegou, ele já sabe o que o réu também alegou, ele vai para o terceiro grande ato, que é a decisão que ele vai tomar, é a sentença que ele vai proferir. Então, ele vai acatar os pedidos do autor na petição inicial, ou ele vai acatar a defesa do réu. Hum, ele vai negar o pedido, ou ele vai conceder? Ele vai para a sentença. Da sentença, pessoal, nós vamos aqui para os recursos, ou para o recurso, porque, via de regra, existe a possibilidade. E o que é o recurso? Nada mais é do que um ato de contrariedade ou de não concordância da parte que foi ali vencida. Então, se o juiz ele não acata o pedido do autor na petição inicial e decide a favor do réu, o autor pode recorrer da mesma maneira que o réu pode recorrer. Então, os atos processuais, eles precisam seguir obrigatoriamente essa lógica. Então, você não vai primeiro exigir, por exemplo, do réu que conteste antes de se ter uma petição inicial. Você não vai ajuizar um recurso antes mesmo de ter a sentença. Então, a lógica do processo é essa: seguir uma estrada em linha reta. O ato que vem depois é decorrente, direto ou indiretamente, do ato que vem antes. Por que que o réu contestou? Por que que houve contestação? Porque houve uma petição inicial. Por que que houve sentença? Porque houve a contestação e houve a petição inicial, basicamente. Então, ó, primeiro princípio, lógico, um ato que vem depois decorre do anterior. Segundo princípio do processo, econômico. O que é que significa isso, professor? Coloque do lado. O processo, o processo civil deve buscar, o processo civil deve buscar o melhor resultado com o menor sacrifício. O processo civil deve buscar o melhor resultado com o menor sacrifício. Bom, é lógico, é econômico e é jurídico também. Por que que é jurídico, professor? Coloca abaixo. O processo deve obedecer regras, o processo deve obedecer regras previamente estabelecidas. O processo deve obedecer regras previamente estabelecidas no sistema jurídico. No sistema jurídico. É lógico, é econômico, é jurídico e, por fim, é político. Traduza, professor. O processo civil deve buscar sempre a pacificação social. O processo civil deve buscar sempre
a pacificação social. Fechou? Então, ó, esses quatro princípios já lhe dá a noção geral do porquê existir esse conjunto de regras aí. Ora, eu não posso entrar com uma ação de qualquer forma, atabalhoada. Tem que ter essa lógica processual. Entrei com ação, eu preciso aguardar que o réu conteste. O réu contestou, nós vamos ver também lá na frente que eu ainda posso fazer uma réplica do que o réu contestou. O juiz pegou as informações de todas as partes envolvidas, vai decidir. Decidiu, me desagradou, eu posso entrar com recurso. E aí vai seguindo essa ordem. Mas, professor, o processo deve demorar muito, deve ser algo é, que dure ad eterno. Não é isso que a legislação diz. Ele deve ter aí o melhor resultado sempre com o menor esforço. Melhor resultado significa dizer o quê, professor? Que o autor vai ganhar a ação? Não. Melhor resultado é satisfazer o conflito ou dirimir o conflito. Ponto. Fechamos? Beleza? Quais são os outros tipos de princípios, professor? Os princípios fundamentais, certo? Esses princípios, pessoal, eles vão garantir aquilo que a gente já falou, ó. Eles garantem a autonomia do processo civil. Nós temos princípios constitucionais, que estão lá derivados da Constituição. Quatro principais princípios. O princípio do devido processo legal. Então, a Constituição diz assim, ó, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Professor, e o que é o devido processo legal? É justamente obedecer às regras do processo, conjunto de regras que a gente está debatendo aqui. O juiz natural, ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Princípio do contraditório e da ampla defesa, falamos agora. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e os acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com todos os recursos a ele inerentes. Duração razoável do processo, é justamente isso. O processo tem que ser econômico, durar de forma proporcional, razoável. Fechou? Beleza? Pessoal, até aqui eu não entrei no Código de Processo Civil em si, nos artigos do Código. São noções introdutórias, noções gerais, que auxiliam a compreensão. Entendemos aqui? Olha como é simples. Por que que existe esse negócio chamado processo civil, professor? Porque a relação de direito, ela é, via de regra, conflituosa. Você compra um produto, você é lesado. Você mantém uma relação contratual com outra pessoa, você é lesado, certo? Você adquire um bem, você adquire um imóvel, você pode ser aí eventualmente lesado. A outra pessoa descumprir alguma regra de legislação, e aí nós somos seres humanos e não resolvemos as coisas na lei da natureza, ou por meio da lei da natureza. Resolvemos as coisas de forma civilizada. Então, se Eduardo me causou um prejuízo, comprou e não me pagou, eu não vou lá arrancar um braço, uma perna de Eduardo. Não vou fazer isso. Eu vou ajuizar uma ação contra ele. Eu vou entrar com um processo contra ele. Aí surge o tal processo civil. Eu quero que o Estado aplique a lei ali para Eduardo. Resolva o conflito. Obrigue ele a me pagar. Professor, mas como é que é esse processo? Quatro princípiozinhos você resume. É um conjunto de atos lógicos, tem uma sequência. Processo não é labirinto. Processo é via reta.
É rápido, ou deveria ser rápido, menos custo, com melhor resultado. É jurídico. Não pode ir da cabeça do juiz. Tem uma ordem legal. E é político. Tem que resolver o problema ali. Porque se não resolver o problema, não existe a pacificação social. Ponto. Fechou? Dúvidas? Ah, professor. E agora? Entramos nas chamadas normas fundamentais do processo. Pessoal, um, é o segundo tópico do edital. Normas fundamentais do processo. O que é isso, professor? Basicamente, são princípios que são direitos que a Constituição Federal, certo? Ó, isso daqui a Constituição já prevê e foram anexadas expressamente no Código de Processo Civil. O artigo 1º diz assim: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos aí na Constituição da República Federativa do Brasil. Qual é o princípio? Qual é o primeiro princípio, professor? É esse daí, ó. Princípio da demanda, ou também chamado, pessoal, abra um parêntese, princípio da inércia. O que é que significa, professor, o princípio da demanda ou da inércia? A lei nos diz, mas a gente traduz. Ó, o processo começa por iniciativa das partes e se desenvolve por impulso oficial. Professor, o que é que significa isso, pessoal? Em regra, coloca assim, proíbe, proíbe atuação ex ofício do juiz. Em regra, proíbe atuação ex ofício do juiz. Não entendi. Galera, vou voltar para cá, ó. Olha o triângulo que a gente desenhou. Veja, o juiz, ele está lá no pedestal, viu? Ele está lá a fazer igual o pessoal do Flora. Então, por mais que o juiz ele vá passando na rua, ele presencie uma divergência, ele presencie uma discussão acerca da titularidade de um direito, ele não pode, por ato próprio, ex officio é ato próprio. Ele não pode, regra geral, por ato próprio, decidir. O juiz precisa ser provocado. Ó, é isso que a lei está dizendo aqui, que o processo ele tem que começar por iniciativa das partes. Traduzindo, veda-se a atuação ex officio. Mas para toda regra tem uma exceção. No nosso caso aqui tem três exceções. Essas exceções, para ficar claro, pessoal, o juiz ele pode reconhecer ex officio. Professor, o que é isso? Ele pode reconhecer ou decidir sem pedido e não há ilegalidade alguma. Em regra, só se for demandado, se houver um pedido. Nessas três situações, não. Primeiro, é a chamada ação de cumprimento de prestações sucessivas. Está lá no artigo 323. Olha o que diz a lei e eu vou explicar. Na ação que tiver por objeto cumprimento de prestações sucessivas, essas serão incluídas no pedido, independentemente
de declaração expressa do autor e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou consigná-las. Professor, como assim? Pessoal, ó, eu entro com ação judicial cobrando 20 parcelas pretéritas de aluguel vencido. Veja, na verdade, na ação eu coloco o valor do aluguel, ou montante. Só que esse valor, ele não corresponde às 20 parcelas, que são devidas no contrato. É um valor menor. O juiz, ele pode, por ato próprio, condenar o autor a pagar as parcelas, a pagar todas as parcelas. Não é necessário que haja o pedido expresso para haver condenação. O nome disso é ação de cumprimento de prestações sucessivas. Ou seja, tem que se haver ali o pagamento de valores sucessivos. Aí o juiz pode de ofício. Segundo, produção de provas necessárias. Ó, caberá ao juiz de ofício, ou seja, por decisão própria, ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento de mérito. Ponto. E, por fim, o juiz pode mandar alienar bens em leilões. Então, se houve o bloqueio de bens, houve a decretação da perda de bens, o juiz pode determinar o leilão independentemente da parte concordar. Ele pode decidir de ofício. Beleza? Outro princípio, professor. Ó, princípio de acesso à justiça. Pessoal, a Constituição e o CPP diz assim, ó, não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. O que é o princípio do acesso à justiça, pessoal? Ó, garante, coloque aí, o direito a todo cidadão de provocar o poder judiciário ou de acionar o poder judiciário. Professor, esse princípio que eu posso entrar com ação, eu posso provocar o poder judiciário, é um princípio absoluto? Não, pessoal. Na prova, nós vamos aprofundar lá na frente, viu? Mas eu já estou fazendo um spoiler aí. Existe os chamados métodos alternativos ou consensuais de resolver. Esses métodos alternativos, na verdade, eles são exceções ao princípio. Por quê, professor? Porque você vai resolver um conflito, uma lide, sem necessariamente ajuizar uma ação. Como é que se faz isso, professor? Existem basicamente três métodos de resolução do conflito: mediação, conciliação e arbitragem. Bom, vou detalhar mais na frente, mas já fazendo aqui uma breve introdução. O que é que diferencia, professor? Mediação e conciliação, pessoal, são institutos que o próprio Código de Processo Civil regulamenta. Então, quando você entra com ação, regra geral, mesmo que você não peça, o juiz ele é obrigado a marcar a chamada audiência de conciliação. E o que é isso, professor? Resolvo o problema, resolvo a lide sem iniciar um processo. Diferenças básicas, professor. Ó, a mediação está aqui no 165, assim como a conciliação, certo? E tem a arbitragem, que é outra forma. Vou repetir. Isso daqui a gente vai estudar mais detalhadamente na próxima aula, quando falarmos de jurisdição. Por enquanto, é só necessário
você saber que o princípio do acesso à justiça não é um princípio absoluto. Comporta exceções. Beleza? Terceiro princípio e mais abordado, o princípio do contraditório. Pessoal, vamos entender. Primeiro, vamos ler o que a lei diz sobre contraditório. Ó, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Está aí o princípio do contraditório. A Constituição ela fala de forma mais geral. Aos litigantes em processo judicial e administrativo e os acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Professor, como que é isso? Ó, pessoal, o princípio do contraditório, a sua aplicação, ou seja, a sua implementação, envolve três fatores. Basicamente, apague isso aqui um RF, eu coloque IN também. O que é contraditório, pessoal? Veja, no contraditório, nós temos os deveres. Três. Primeiro dever do contraditório é o dever de informar. O segundo dever é o dever de participar. Informar, participar. E, por fim, influir. Então, veja, a parte no processo, a parte, seja ela quem for, tem esses quatro direitos em decorrência do contraditório. Informar, professor, o que é que significa? Pessoal, coloca assim: a parte precisa saber sobre os fatos processuais. Como é que isso ocorre, professor? Nós vamos ver que a parte ela toma conhecimento por meio de intimação ou por meio de citação. Bom, professor, depois de ser informado, a parte tem o direito de participar. E o que é participar, professor? Manifestar-se no processo. Beleza? Manifestações, professor. Produzindo prova, alegações finais e influir. Não basta só ficar sabendo, não basta só se manifestar. É necessário influir. E o que é que significa? A parte o direito, tem o direito de ter as alegações analisadas pelo juiz. A parte tem o direito de ter suas alegações analisadas pelo juiz. Um, ponto. Captou? Então, como é que é feito o contraditório, professor? Como é que é feito mesmo o contraditório? Eu tenho que ser informada. Se alguém entrou com um processo contra mim, o juiz não pode decidir sem antes me ouvir. Eu preciso exercer o meu direito ao contraditório. Então, ele tem que me comunicar. Aí, a depender da parte que esteja ali, o juiz vai citar, intimar. Depois que eu fui citado e intimado, foi ficar mudo e sair calado no processo, não. Não é só eu tomar conhecimento, eu tenho que participar dessa parada aí. Por isso que a parte tem direito de se manifestar, fazendo alegações.
juntando contestação, juntando provas ao processo. Beleza. Eu tomei conhecimento, fiz tudo isso aí, mas o juiz não analisa nada do que eu mando. Está ferindo o contraditório. Porque além de participar, eu tenho o direito de influenciar. O juiz tem que ouvir o que eu estou alegando, tem que analisar o que eu estou alegando. E se for eventualmente, e se não acatar eventualmente, ele tem que fundamentar. Bom, beleza? Pessoal, desse princípio aqui, surgiu outro que é recordista de questão. Veja, princípio da vedação à decisão surpresa. Ó, olha o que diz a lei. Você vai sublinhar. O juiz não pode, em grau algum de jurisdição. Sublinha isso aí. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, com base em fundamento com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado a oportunidade das partes de se manifestar. Ainda que se trate de matéria que deva decidir de ofício. Sublinha aí. Pessoal, o que é que a lei está dizendo aqui? Ó, que o juiz ele precisa comunicar a parte antes de tomar uma decisão contra ela. Não se pode admitir que você tenha uma decisão contra si e que não tenha tomado conhecimento da matéria. Qual é o princípio? Vedação à decisão surpresa. Como é que vai cair, professor? Essa vedação ela se aplica em qualquer instância. Inclusive, ele é claro, viu? Em grau algum de jurisdição. Beleza? Só que essa regra também comporta exceções. E quais são as exceções, professor? Três. Hipóteses da chamada tutela de evidência, no artigo 311, inciso 2 e 3. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada do julgamento ou em caso repetitivo. Se se tratar de pedido repercutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito. Nesses dois casos aqui, o juiz pode decidir e nem comunicar ao réu, comunicar posteriormente. Outro exemplo, professor, concessão de tutela de urgência. Pessoal, a tutela de urgência, ela é concedida inaudita, inaudita, ultera partes. O que é isso, professor? Regra geral, o juiz não consulta a outra parte na hora de conceder a liminar. Então, eu entrei com ação contra o Ministério Público. Estou pedindo a minha nomeação em caráter liminar. Hum, o juiz vai chamar o Ministério Público para se manifestar? Não, porque se trata de uma tutela de urgência. E por último, o juiz, certo, pode expedir mandado de pagamento, ó, sem ouvir a parte. Bom, regra, precisa comunicar, precisa informar. Exceção, não precisa. Nesses dois casos da tutela de evidência, na tutela de urgência e, por último, e não menos importante, expedição do pagamento. Vai ter que pagar real, money, o juiz vai lá. Beleza?
Aí, pessoal, para fechar, são princípios que caem menos, né? Princípio da ordem cronológica. O que é que diz aqui o Código de Processo Civil? Os juízes e tribunais atenderão preferencialmente. A lei fala preferencialmente, em ordem cronológica, certo? De conclusão para proferir a sentença. Então, vale aquela máxima, né? Quem chegou primeiro terá uma resposta primeiro. Cuidado só com essas exceções aqui, viu? Ó, o que é que significa, professor? Essas exceções, a ordem cronológica não se aplica. Ponto. O que é que não se aplica, professor? Na ordem cronológica. Sentenças aí proferidas em audiência homologatórias de acordo de procedência liminar do pedido. Julgamento em bloco, julgamento de recurso repetitivo, julgamento de embargo de declaração. Então, são exceções aí a o dever de colocar na ordem os atos processuais. Fechou? Pessoal, e para fechar mesmo, nós temos aqui alguns princípios complementares que caem com menor incidência. Princípio da demanda satisfativa, boa-fé, cooperação, paridade, dignidade humana, publicidade e motivação. Esses princípios aqui, professor, o que é que eu preciso saber? Apenas a leitura nesse resumo aí é suficiente. Ponto. Fechou? Dúvidas? Dúvidas? Beleza? Não tenho dúvida, professor. Tranquilo. Então você vai exercitar da questão de número 3 até a questão aqui 10. Na verdade, são duas baterias. Questão 3 até a 8, portanto, dá 5, né? Com mais 10 questões. 15 questões. Pessoal, notaram? Tudo certinho? Tem dúvidas? Beleza? Dois assuntos do nosso edital já foram aí. A aplicação da lei processual civil no tempo e no espaço. Qual das duas cai mais? A aplicação da lei processual no tempo. Como é que o FCC pode trabalhar se ele aprofundar? Vai contar uma historinha. João, de tal, processou Pedro, de tal. Beleza? Durante o processo, durante o processo, uma nova lei entrou em vigor, alterando regras do processo. Ele vai dizer que extinguiu o recurso que João poderia entrar. Ele vai dizer que alterou o prazo para João apresentar, ou para Pedro apresentar defesa. Se entrou em vigor uma nova lei, pessoal, ela se aplica para os processos futuros ou para os que estão em curso? Imediatamente, inclusive aqueles que estão em curso. É a regra, só que tem exceção. Eu vou pensar assim, ó, se o ato já foi praticado no momento da lei anterior, preservo ele. Se ele já foi consumado, eu não vou ficar nova. Exemplo, a lei nova diminuiu o prazo do recurso. Beleza. Só que a parte já tinha recorrido. Já foi. A partir de agora é que o prazo do recurso está mudado. Tranquilo.
Não, professor, mas assim, ela não só alterou, ela extinguiu direitos. Ela, inclusive, a lei nova extinguiu o direito de recorrer nesse caso aí. Independente de ganhar ou perder, não recorre mais. Ah, e é? Mas se a parte já tinha o direito adquirido de recorrer, por exemplo, ele vai dar a data. A lei nova entrou em vigor no dia 10/12. A sentença ocorreu no dia 8/12. A partir da sentença já surge o direito para a parte prejudicada recorrer. Se ele já tinha o direito, meu amigo, já foi. Ah, professor, então ele vai recorrer? Vai. Se ele fizer durante o prazo que ele tem, ele vai recorrer naturalmente, mesmo que a lei nova diga o contrário. Beleza? Dúvidas? Como é esse negócio de princípios, professor? Normas fundamentais do processo. Lembre dos princípios formadores. Como é que eu formo um processo? Por meio de uma sentença, por meio de uma sequência lógica, por meio econômico, não pode durar muito. Menor tempo com o melhor resultado. Por meio jurídico, tem que obedecer à lei e principalmente com uma finalidade política. Não é político-partidária, político-social. Resolver os conflitos. Desses princípios que eu acabei de explicar para vocês aí, existem três deles que são recordistas. O princípio da demanda, juiz, lembre, juiz é Deus, viu? Fica sentado. Alguém tem que ir lá e provocá-lo, pedir a atuação do juiz. Essa é a regra. Tem exceção, professor? Tem. Aí é exceção. Segundo princípio que mais aborda é o princípio do acesso à justiça, ou inafastabilidade de jurisdição. Esse cai mais ainda no assunto que a gente vai estudar posteriormente, que é a jurisdição. Mas eu tenho que lembrar que esse princípio não é absoluto. Existe a justiça multiporta, mediação, conciliação e arbitragem. E, por fim, questão padrão, FCC cobra muito. Aos litigantes no processo administrativo disciplinar é assegurado o contraditório e ampla defesa. Beleza. O código diz assim: o juiz não decidirá sobre matéria a qual não se tenha dado direito à parte de se manifestar. Então, o juiz ele precisa informar ao, ao réu ou à parte. Depois de informada, a parte pode participar e pode influenciar. Em razão disso, o CPC adotou expressamente o conceito de proibição de decisão surpresa. Não se admite decisão surpresa. Em grau algum de jurisdição, pode ser um juiz de primeiro grau ou lá com Xandão. Só pode decidir se for dada a parte o direito de se manifestar. Ah, professor, qual é a pegadinha? Ainda que o juiz deva reconhecer de ofício. Pessoal, o que é isso? Algumas matérias, pessoal, o juiz ele pode reconhecer por ato próprio, de ofício. Me dê um exemplo, professor. Você vai sublinhar aqui, ó. Por exemplo, o juiz ele pode reconhecer de ofício, certo? O instituto da prescrição. Então, digamos que eu entre com uma ação, que eu processo Eduardo, questionando aí a titularidade de um direito em face dele. Ah, Eduardo alugou, viu? Certo? E nunca me pagou uma parcela remuneratória. Por exemplo, Eduardo eu sou dono e proprietário de um imóvel rural, de uma fazenda. Nessa fazenda existe exploração mineral. Fizemos um acordo, ele me pagou, beleza, mas só que ele deveria me pagar mensalmente uma participação a título de royalties. Nunca pagou. Já se passaram 20 anos. Eu posso ajuizar uma ação, professor? Tenho que analisar
se o direito ele ainda não está prescrito. Posso, mas eu só vou ter direito de receber os valores relacionados a 10 anos pretéritos. Porque nós vamos ver que a prescrição ela incide aí, e nesse caso o prazo de 10 anos retroativo. E o restante, professor? Perdeu, já era, dormiu. O juiz pode reconhecer essa prescrição de ofício? Pode, ele pode. Por quê? Prescrição é matéria de ordem pública, nós vamos entender à frente. Mas uma vez que ele reconheça, ele já pode distinguir a não. Ele tem que informar a parte. Ó, o seu direito está prescrito. Perdeu, Playboy. Se ele decide de forma surpresa, decisão nula, certo? Só que, como tudo no direito, essa regra não é absoluta. Cuidado com os casos de tutela de evidência e, principalmente, cuidado com o caso de tutela de urgência. O que mais se pede, né, é tutela de urgência. Esses concursos aí da Polícia Militar, o candidato foi eliminado, entra, peço uma liminar. O que é uma liminar, professor? Liminar é a decisão que o juiz profere. É a tutela liminar. Mas o pedido que você faz é a chamada tutela de urgência. Que como que se dá, professor? Se preencher dois requisitos. Se você demonstrar para o juiz a probabilidade do seu direito e que há um perigo de dano ou um risco ao resultado útil do processo, você já pede logo. Excelência, eu quero aqui que o senhor me nomeie para eu continuar nas fases, né? Fazer o psicotécnico, etc e tal. Por quê? Houve essa ilegalidade aqui, ó. Há uma probabilidade de direito. O juiz decide a tutela de urgência e não precisa informar a parte. Ele pode decidir inaudita altera partes. O que é que significa, professor? Sem comunicar a parte contrária. Já chega, ó, cumpra essa decisão. É possível? É possível. Mas não é a regra. A regra é, o juiz só decide depois de informar, depois de comunicar. Dúvidas? Beleza? Simples, pessoal, tranquilo. Processo civil. Ó, como eu já estou um pouco cansado hoje, falando a verdade, respondam para mim das questões de número 3, na verdade, todas essas questões aí. E na próxima aula, antes da gente iniciar a parte de jurisdição, revisão, passando o gabarito dessas questões aí. Certo? Beleza? Fechou? Na próxima semana, nossa aula na segunda-feira, viu, pessoal. Será na segunda. Ou não foi essa semana porque teve um imprevisto. Aí na próxima aula será. Não, na segunda não, desculpe. Na próxima aula. Hoje é quarta, né? Então vamos deixar para quarta mesmo. As nossas aulas serão às quartas-feiras. Certo? Continua. Tranquilo? Beleza, pessoal. Então, boa noite. Até quarta. Eu vou mandar para vocês até a segunda ou terça o material da próxima aula. Gravou, Eduardo? Eu saí. Você.